A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão, com a presidência do nosso querido pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos do último trimestre de 2023, que tem como título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Louvado seja Deus, uma lição especial ministrada pelo pastor Wagner Gabi. E a partir desse momento iremos trazer alguns assuntos importantes que destacaremos na lição de número 9, que será ministrada em todo o Brasil no dia 26 de novembro de 2023. O título é A Igreja e o Sustento Missionário. Texto áureo, Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A verdade prática nos ensina que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores, né? Que Deus credita na conta dos doadores. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, os amados já conhecem a nossa maneira de ministrar. Nós não iremos abordar conforme está aqui na lição, mas eu quero apenas citar os tópicos desta lição, a Igreja de Filipos e o sustento missionário, os princípios básicos acerca do sustento missionário pela Igreja, e por último, temos aqui aprendendo a investir na obra missionária, ok? São os três temas práticos, aplicáveis, e que usa a Igreja de Filipos como exemplo de igreja que sustenta missionários, uma igreja que investe nos seus obreiros, ok? Mas os queridos irmãos já estão habituados a esse assunto, é um assunto que é subtópico de uma lição passada e que agora está sendo desenvolvida de uma maneira mais clara aqui na lição de número 9. O intuito desta lição 9 é basicamente trazer para a igreja local, para o organismo vivo, a necessidade de contribuirmos em missões, ok? Esse é o sentido maior, essa é a intenção, é a ideia central do que intenciona o autor aqui na lição de número 9. É compungir o nosso coração, é quebrantar o nosso coração, é movimentar a nossa alma para que investamos em missões, financiemos missionários, façamos a obra do Senhor também com os nossos recursos, ajudando os queridos irmãos, queridas irmãs que se dispõem a fazer missões transculturais e ajudá-los com o seu sustento financeiro, com o sustento daquilo que eles necessitam, onde eles estiverem, para a sua família, sua subsistência, para os filhos, escola, enfim, itens básicos de sobrevivência, né? Alimento, remédio e por aí vai. A igreja, obviamente, ela deve estar pautada no princípio de que o Senhor cuida de nós, mas a medida em que Ele cuida de nós é a medida em que Ele movimenta pessoas para cuidar dos seus. Nós somos um corpo, uma família, um organismo vivo que se dispõe a cuidar uns dos outros. Agora há pouco, estava em sala de aula ensinando os alunos do curso médio em teologia e falando sobre a igreja de Tessalônica, ensinando as cartas aos Tessalonicenses. E também, depois entramos na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda carta a Timóteo. E uma das discussões que observamos ali é que na igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo, ele fala para os crentes que estavam ociosos, sendo enganado pelos falsos mestres e não queriam mais trabalhar, ou seja, preguiça. E ele cita a sua vida de apóstolo como exemplo para demonstrar de que o apóstolo Paulo não era pesado para os de Tessalônica. Quando ele estava com eles, pessoalmente,
ele tratou isso no capítulo 3, capítulo 4 e disse: para que eu não fosse pesado para vocês, para que através do fruto do meu trabalho, através daquilo que eu poderia fazer, construindo tendas, eu pudesse me subsidiar, eu pudesse me sustentar. Naquela ocasião, o apóstolo Paulo, ele trata disso porque era um problema da igreja. Por isso que ele não demonstra a necessidade de receber recursos daquela igreja, porque eles estavam com problemas escatológicos. Eles estavam com problemas a respeito da segunda vinda de Cristo, né? Quando observamos o texto, o tema central, um dos temas centrais doutrinários, é justamente esse tema da escatologia, da vinda do Senhor Jesus Cristo e o dia do Senhor, como é apresentado na segunda carta aos Tessalonicenses. Então, naquele contexto, o apóstolo Paulo, como missionário, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, fala para eles trabalharem, para se manterem e não apenas ficarem recebendo recursos e ainda mais falando da vida alheia, né? E o apóstolo Paulo cita a sua vida como exemplo de como alguém que tinha profissão, construtor de tendas, que alguém que era apóstolo de Cristo, que teria o direito de receber, mas não estava sendo pesado para os seus irmãos. É um contexto. Quando tratamos, por exemplo, da carta que ele escreve a Timóteo, da carta que ele escreve à igreja de Corinto, nós vemos e percebemos uma outra circunstância. Nós observamos o apóstolo Paulo também na carta que ele escreve aos Colossenses, aos Filipenses, na carta que ele escreve à igreja de Corinto especificamente, observamos ele recolhendo ofertas para ajudar os pobres de Jerusalém, em outras circunstâncias, em outros momentos. Observamos também ele pedindo oração para a igreja de Roma, quando ele escreve ali depois do decreto de Cláudio, no ano 49 depois de Cristo, escreve para pedir que eles financiassem a sua viagem até a Espanha. Paulo queria conhecer os seus irmãos pessoalmente. Então, observamos o apóstolo Paulo em vários contextos, mas ele nunca diz que não tem direito de receber tais ofertas para continuar a obra do Senhor. Ele nos ensina que aquele que trabalha na obra, aquele que se dispõe, escrevendo aos Gálatas, né? Ele é digno do seu salário, ele é digno de receber esta oferta para sustento missionário. Então, nós percebemos isso porque é através disso que a igreja, ela cresce, ela desenvolve. É na ação, é no poder, no agir do Espírito Santo, mas além disso, precisa-se de recursos.